Tem um minuto? Então aproveito para desafiar o cérebro. A secção de jogos do público foi renovada e está cheia de desafios que puxam pela lógica e pelo vocabulário. Experimente o novo jogo Sopa de Letras com sabor à atualidade. Um passatempo em que as palavras vêm diretamente das notícias do dia. Faça uma pausa inteligente em público.pt/jogos. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bem-vindos a este novo episódio do podcast Diplomatas, como habitualmente com Carlos Gaspar, investigador do IPRI, e a Teresa de Sousa, relatora principal do Público. Este episódio é moderado por mim, Amílcar Correia, em substituição do meu colega António Saraiva Lima, que regressa já para a semana. Para que conste, e dada a rapidez com que o mundo vai mudando nestas últimas semanas, este episódio está a ser gravado no dia 15 de outubro, quarta-feira, às 13 da tarde. Carlos Gaspar, começo por si. Esta nova política externa dos Estados Unidos mistura, como já sabemos, diplomacia e negócios e, surpreendentemente, Steve Witkoff e Jared Kushner, uma dupla de amigos e familiares de Trump, que habita a mesma ilha artificial na Flórida, mas conseguiu aqui encontrar um princípio de acordo, convencendo os países árabes e Israel a aceitarem um início do que pode ser um eventual plano de paz. Esta nova diplomacia, o perfil destes novos diplomatas foi fundamental para convencer o Hamas a entregar os reféns e para a unanimidade aparente da cimeira de Sharm el-Sheikh? Aparentemente podemos admitir que há uma afinidade cultural entre a maneira de fazer política dos habitantes da ilha da Flórida e os levantinos. No caso, os levantinos com uma cultura mais antiga, mas há aparentemente afinidades, sobretudo a ausência de separação entre os negócios da política e os negócios privados, os negócios públicos e os negócios privados. É, de certa maneira, um modelo patrimonialista que subsistiu de alguma maneira no Novo Mundo, depois de ter sido inventado no Velho Mundo, e não há mundo mais velho do que o Levante. Portanto, provavelmente sim, as escolhas podem não ter sido más, e no caso de Jared Kushner, já é o parceiro do Presidente dos Estados Unidos, o enviado do Presidente dos Estados Unidos, no primeiro mandato, para os Acordos de Abraão, não é? E os Acordos de Abraão têm tudo a ver, na minha opinião, com esta nova diplomacia. Efetivamente há um acordo, Israel assinou o acordo, o Hamas assinou o acordo, o Egito, o Qatar, a Turquia assumiram-se ao lado dos Estados Unidos como a parte integrante desse acordo. O acordo aparentemente tem condições, impôs não só a troca, a entrega dos reféns, mas também tem capacidade para pôr fim à guerra em Gaza, em todo o caso a guerra entre Israel e o Hamas, embora isso não signifique que o fim da guerra seja o princípio da paz. Nós agora entramos aqui num intervalo, uma trégua. Na parte mais difícil, trégua, não é sempre a parte mais difícil. Ainda bem que se passou, ainda bem que os reféns foram entregues e que terminou o seu martírio, ainda bem que há uma cessação das hostilidades efetiva em Gaza. Não quer dizer que tenha passado a haver paz. Este acordo, na minha opinião, tem três níveis separados. O primeiro tem a ver com Gaza, e aquilo que é fundamental para a nova diplomacia norte-americana é retirar Gaza do centro da política no Médio Oriente. Tal como os Acordos de Abraão
tentaram fazer, não é? O que é importante é restaurar, é o segundo nível, restaurar as relações entre Israel ou obrigar os Estados Árabes a reconhecerem Israel, normalizar, de certa maneira, as relações diplomáticas no Médio Oriente. Falta a Arábia Saudita, faltam outros. O presidente Trump admitiu mesmo que o Irão, agora que foi derrotado na Guerra dos 12 Dias, pudesse vir a fazer parte disso. Esse quadro de normalidade diplomática é importante para tratar os outros conflitos do Médio Oriente, designadamente a Síria, que é muito importante para a Turquia, para Israel também, o Líbano também. O Líbano, que é relevante para os Estados Unidos, para Israel. São questões que ainda estão em aberto. O Hezbollah foi derrotado, a Assad caiu, mas ainda não há fórmulas de estabilidade. Depois há um terceiro nível que é evocado pela fotografia de Sharm el-Sheikh e que tem a ver com recuperar a última grande iniciativa do presidente Biden. Não se pode dizer isto ao presidente Trump, mas a verdade é que ele ratificou essa iniciativa, que é a iniciativa do corredor Índia-Médio Oriente-Europa. Esse corredor estava em pleno, tinha sido apresentado no G20 na véspera dos atentados de outubro de 2023. É a última iniciativa estratégica relevante do presidente Biden. A origem desta iniciativa é da Índia, mas foi assumida pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela França, pela Itália, pela União Europeia, e é uma iniciativa estratégica decisiva, mais importante até do que os outros dois níveis. Mas para ela poder ser recuperada, tal como os acordos de Abraão, é preciso... Há que resolver os níveis anteriores. No fundo, regressar ao dia 6 de outubro, se possível sem o Hamas. Aparentemente há essa condição em cima da mesa, regressar àquele que era o ponto de situação na transformação, não apenas do Médio Oriente, mas desta relação estratégica entre a Europa, o Golfo Pérsico, ou o Médio Oriente e a Índia, que é um instrumento crucial na contenção da China. Da China, claro. Teresa de Sousa, lembramos-nos do Anthony Blinken, uma espécie de Sísifo para cá e para lá a tentar impotentemente encontrar um esboço de um plano de paz, que essa imagem é completamente ultrapassada por esta nova diplomacia, como falávamos há pouco. É possível dizer que Israel cometeu um erro quando atacou o Qatar e atacou um dos principais aliados dos Estados Unidos e tem um papel-chave nesta diplomacia mais económica, e há um antes e um depois desse ataque? Se há de facto uma estratégia, como agora muito bem explicou o Carlos, em Washington, para reorganizar o Médio Oriente, não podemos dizer que esse tenha sido o fator decisivo. Eu diria que foi o fator acelerador. E Trump não gostou nada dessa iniciativa de Netanyahu, que aliás criticou imediatamente e obrigou a uma humilhação pública na Casa Branca, entregando-lhe o telefone para a mão para ele falar com o emir do Qatar e pedir-lhe desculpa. Mais uma vez aqui, não é só uma estratégia, é uma estratégia que envolve grandes negócios, e o Qatar tem neste momento um enorme interesse em aproximar-se dos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm um enorme interesse em receber investimento daquela região, e nomeadamente do Qatar. Há negócios milionários, bilionários
trilionários em marcha neste momento, nesse sentido, e, portanto, o bombardeamento da liderança do Hamas no Qatar foi um acelerador, digamos assim, foi, no fim de contas, mais um argumento para Trump pressionar Israel. Para chegarmos a este plano, era preciso, naturalmente, uma grande pressão sobre o governo israelita, que os Estados Unidos se encarregaram de fazer, e era preciso uma grande pressão sobre o Hamas, que a Turquia, o Egito e o Qatar se encarregaram de fazer. É aqui que reside, digamos, a possibilidade deste plano e, aliás, para que ele tenha um mínimo de sucesso, ainda estamos para ver, esta pressão tem de se manter, porque quer o Hamas, quer o governo de Netanyahu não perderão certamente nenhum pretexto, se esta pressão não se mantiver muito forte, para tentar, digamos, fazer descarrilar o processo, sobretudo agora que ele entra numa fase muito mais complexa, muito mais difícil e muito mais essencial, naturalmente. Agora, esta pressão vai continuar, eu creio que sim. Os países envolvidos, os Estados Unidos e os países árabes, estão muito interessados em que ela continue, mas há aqui um fator importante na concretização deste plano. Neste momento, como já percebemos, há um vazio de poder, criou-se um vazio de poder em Gaza, que naturalmente o Hamas está a aproveitar, fazendo aquilo em que é, de facto, especialista, eliminar fisicamente os adversários. Assistimos já a confrontos com clãs de Gaza que se opõem ao Hamas e sempre se opuseram, mas na situação anterior tinham de ceder ao seu poder em Gaza. O desarmamento e a neutralização do Hamas, que é uma parte essencial, fundamental deste processo, teria de ser feito pela força militar de estabilização, que aparentemente ainda não está preparada, ainda se discute, está a ser preparada no Egito, naturalmente, mas ainda se discute quem faz parte, quem não faz parte, quem é que está disposto a mandar tropas. Até ao momento apenas a Indonésia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos só mandam 200 militares para coordenar as coisas a partir de Israel. Não se querem envolver, são parentes. Trump põe sempre uma condição para os seus planos de paz e acontece o mesmo na Ucrânia, por exemplo, é que não manda tropas nem paga. Arranja sempre alguém que pague e alguém que mande tropas. E ainda por cima, esta questão do apoio a Israel não é completamente pacífica dentro do movimento MAGA, não é? Exatamente. Não é completamente, deixou de ser pacífica. Aliás, é muito curioso que Trump, que certamente tem alguma atenção à opinião pública do seu país, sabe que neste momento a maior parte dos americanos achava que Israel tinha cedido toda a proporcionalidade na sua resposta ao 7 de outubro, e a opinião pública dos Estados Unidos também mudou, como mudou na maioria das democracias europeias. Há este vazio, há o vazio da organização de um governo de tecnocratas, entre aspas, com supervisão internacional para organizar as coisas em Gaza. Por exemplo, neste momento, a ajuda humanitária vital que está a entrar não está a ser recebida por ninguém, está a ser confiscada pelo Hamas e mais uma vez usada como forma de
pressão sobre a desgraçada população de Gaza. Portanto, ainda há aqui muitas pontas soltas e há o problema que muita gente levanta, só para concluir, que uma das características do presidente norte-americano é o seu déficit de atenção, uma doença própria de muitas crianças que hoje se cura com um comprimido, não sei se o presidente Trump o toma, e ele pode rapidamente entreter-se com outra coisa qualquer, com a Venezuela ou com a Ucrânia, e, digamos, a pressão fundamental que ele tem de exercer pode, digamos, não ser suficiente para manter o governo de Israel na linha, se posso dizer assim. Só um facto importante para acrescentar à paisagem global do Médio Oriente: a Arábia Saudita e os Emirados não foram Sharm el-Sheikh. Não foram ao mais alto nível. Não foram ao mais alto nível, não foram ao nível... E na tua opinião, porquê? A razão que a imprensa internacional bem informada aponta é que os dois países consideraram que as garantias de eliminação do Hamas não foram suficientemente fortes. Há aqui um aspecto interessante nesta questão, mas evidentemente o Egito, o presidente egípcio argumenta que de outra maneira não se tinha conseguido ter o Hamas na mesa das negociações. E o primeiro-ministro de Israel também não foi? E o primeiro-ministro de Israel também não foi. Carlos, aproveitava para lhe fazer exatamente essa pergunta, que é a ausência do primeiro-ministro israelita, aparentemente por pressão do presidente turco, é sintoma de algum enfraquecimento da posição de Israel, porque no fundo os Estados Unidos falaram por Israel e os países e os mediadores árabes falaram pela Hamas ou pela Palestina. Há aqui algum isolamento da posição de Netanyahu ou algum enfraquecimento de Israel, ao mesmo tempo que os Estados Unidos tentam negociar com as monarquias do Golfo, aquelas que Trump diz que sabem fazer cidades maravilhosas? Na minha opinião, Israel está obviamente mais forte no Médio Oriente, derrotou o Irão diretamente. Isso levou a Arábia Saudita já a fazer um acordo suplementar de defesa com o Paquistão para contrabalançar o poder crescente de Israel. O Qatar também fez a revisão das suas condições de aliança com os Estados Unidos, que agora são mais concretas, aparentemente, mas o primeiro-ministro israelita está mais fraco, duplamente. Em primeiro lugar, porque foi obrigado a aceitar este acordo. Este acordo implica pôr fim a uma deriva que estava a levar à anexação de Gaza e de uma parte significativa da Cisjordânia. Essa deriva foi travada pelos Estados Unidos, também porque o acordo reconhece a pertinência, a relevância da questão dos dois Estados e porque o presidente da Autoridade Palestiniana estava em Sharm el-Sheikh. O que significa o regresso da Autoridade Palestiniana, por um lado, ao acordo de paz, faz parte daquela coligação alargada que está no Egito e vai voltar fisicamente a Gaza quando, nos próximos dias, os primeiros polícias palestinianos formados pelos egípcios passarem a controlar a fronteira de Rafah. Esse é o momento em que a autoridade palestiniana, expulsa de Gaza pelo Hamas, vai voltar. E isso também era, dentro da coligação, uma das condições do próprio primeiro-ministro era que não havia nem a Hamas, nem a autoridade palestiniana. Eila que volta. E acredita que a autoridade palestiniana pode manter-se neste processo, apesar da intenção de criar aquele grupo de palestinianos na diáspora? Na cerimónia da assinatura, não é?
E os polícias que vão entrar em Gaza são, obviamente, a autoridade palestiniana é enquadrada pelo Egito. Porquê é que Netanyahu não foi? Não é evidente, ele não fazia parte da lista de convidados, mas depois aparentemente admitiu a possibilidade de ir, já depois da chegada do presidente Trump a Israel. A interpretação que me parece mais política da ausência dele, depois de se ter levantado a possibilidade dele estar, é que ele não tem força interna para ir, não é? O presidente turco tem uma certa capacidade mediática, não é? Designadamente através dos mecanismos da Al Jazeera e da Irmandade Muçulmana. Disse que tinha sido ele, duvido muito que tenha sido ele. Eu acho que Netanyahu não foi porque não tem condições internas na coligação para ir. Há uma ruptura clara dentro da coligação que é iluminada por este acordo. Os partidos extremistas querem anexar Gaza e a Cisjordânia. Isso acabou. Sim, essas divergências acabam por ficar momentaneamente em segundo plano por causa do papel hegemónico que Trump aplica neste processo, não é? Teresa, deste plano, o sucesso deste plano, podemos dizer, acho eu, que depende da capacidade de persuasão e de atenção, como dizias há pouco, que Trump irá dedicar a esta questão. Se não há uma retirada de Israel, se não há entrega dos reféns mortos, a desmilitarização e um processo rápido de tentativa de encontrar uma autoridade civil e militar para tomar conta da questão, tudo isto esmorou e lá se vão aquelas afirmações grandiloquentes da paz que foi encontrada 3.000 anos depois, não é? Isto só era possível por um lado, isto era possível com um presidente republicano, parece-me. Segundo, o Trump poderá ter a tentação de mudar de canal e fazer zapping e passar para a Ucrânia. Ele, por um lado, diz que sim, por outro lado, diz que o Vladimir Putin, com quem tem uma relação fantástica, continua a não querer a paz. Eu acho, ontem o presidente Zelensky dizia, ele tem aquela capacidade de dizer sempre aquilo que é preciso dizer em cada momento, dizia que o esforço e a vitória, o sucesso do presidente americano na pacificação da guerra em Gaza e em Sharm el-Sheikh era um ótimo indício para aquilo que o presidente americano poderia fazer, obrigando Putin a sentar-se à mesa das negociações. Trump percebeu várias coisas, percebeu perfeitamente, e já o disse várias vezes, sobretudo quando voa e fala aos jornalistas a bordo do Air Force One, percebeu que a Rússia está neste momento, ao contrário do que às vezes parece, numa posição de enorme fraqueza, e essa fraqueza é de natureza económica, porque basta ler a imprensa russa em língua inglesa para perceber isso. A economia estagnou, há não sei quantas empresas civis que já estão a só trabalhar 4 dias por semana. Há empresas que têm autorização para não pagar aos trabalhadores, aos funcionários, 3 dias por mês. Há bixas para os combustíveis, há falta de combustíveis. Portanto, a economia que tão bem resistia, segundo a narrativa internacional, às sanções, começa a dar sinais muito evidentes de fracasso. Trump chegou a dizer que a Rússia parecia um tigre de papel, como se lembram, e disse isso recentemente. Portanto,
Trump percebeu que a Rússia está numa posição de fraqueza. Trump percebeu que, como tem dito, ainda ontem voltou a dizer, que a Ucrânia tem uma capacidade de resistência verdadeiramente impressionante. Trump percebeu que pode juntar aos 8 conflitos que ele diz que já resolveu em 7 meses de presidência, o 9º, e já se deve imaginar a atravessar a Praça Central de Kiev com a Catedral em fundo como e fez com Biden, outra, né? Como dizias na tua newsletter. Exatamente. Resolvendo esse problema que ainda tem com Biden e com Obama. Obama é com o Nobel. Portanto, eu creio que houve uma inversão na abordagem que Trump faz à questão ucraniana e que pode ser, neste momento, muito positiva para aumentar a pressão sobre Moscovo e, sobretudo, vender à NATO, porque ele não dá armamento à Ucrânia, vende à NATO e a NATO transfere para a Ucrânia, reforçar um apoio muito importante em matéria militar à Ucrânia neste momento, continuar a fornecer-lhe informação e inteligência preciosa para a Ucrânia para atingir os alvos que era atingir em território russo e para ter aqui dar aqui um passo importante no reforço da Ucrânia para levar a Ucrânia a uma posição de força quando houver a possibilidade de negociações de paz, ou seja, quando Putin perceber que não vai ganhar esta guerra. Isso é positivo, vamos ter uma prova final dessa nova disposição americana, do presidente americano, já na sexta-feira, quando Zelensky for recebido na Casa Branca em torno da célebre questão dos Tomahawks, os tais mísseis de longo alcance e grande precisão que podiam atingir instalações militares russas fundamentais. Vamos ver o que é que acontece. Ouvindo as declarações recentes do representante dos Estados Unidos, do embaixador dos Estados Unidos junto da NATO, muito otimista em relação a este apoio americano à Ucrânia, diríamos que, quando ele fala, deve refletir, suponho eu, aquilo que são as intenções da Casa Branca, e ele tem falado de maneira muito veemente em relação ao apoio à Ucrânia. Outro aspecto importante, só para terminar, 80% da população americana inquirida em sondagens muito recentes é a favor de que a administração aumente muito a sua pressão sobre Putin e quer ver a Ucrânia ganhar a guerra. E o que é mais interessante nestas sondagens é que essa percentagem é máxima nos inquiridos do Partido Republicano, chega aos 90%, anda em volta dos 80, 85% no eleitorado independente, nos inquiridos independentes, e 10 para os 75 nos democratas. Portanto, a opinião pública americana não tem dúvidas sobre o lado em que a América deve estar neste confronto na Europa. Carlos, neste caso concreto da Ucrânia, não vamos falar de dólares, não vamos falar de Jared Kushner nem de imobiliário, quer dizer, podemos falar de dólares se isso implicar benesses das terras raras da Ucrânia, mas já lá iremos. Será Trump capaz de exercer de facto uma pressão não pelo lado do negócio, mas pelo lado das armas, como tem vindo a fazer, dizendo se não houver um acordo de paz, nós vamos dar Tomahawks à Ucrânia? Vai correr esse risco? Eu duvido. A Teresa já disse tudo o que era essencial. Eu, em relação aos mísseis de cruzeiro de longo alcance, tenho dúvidas.
Há mísseis equivalentes alemães, sobre os quais, mais uma vez, não se está a falar, mas quer num caso, quer no outro, não sei se Berlim ou Washington estão dispostos a dar esse passo numa escalada. Mais provavelmente os Patriot, os sistemas de defesa que têm que ser reforçados para proteger as grandes cidades, e designadamente Kiev, sim, e são um sinal importante. Os Tomahawk, suponho que ainda não chegamos a esse nível de hostilidade. É um passo muito importante na escalada, e mais uma vez aqui há uma linha de continuidade na estratégia norte-americana, tal como no caso do Médio Oriente. Aqui a linha de continuidade é evitar a escalada, manter a guerra russo-ucraniana na Ucrânia e na Rússia, e não correr o risco de uma escalada. Sim, só uma ameaça que não vai ser concretizada por causa desse receio de escalada, mas isso também permite a Putin não acreditar na ameaça e manter este conflito de alguma forma congelado. Entretanto, estamos a assistir a um início de um... Ele não está bem congelado, não é? Há uma estratégia recíproca de destruição energética das infraestruturas energéticas, que pode levar muita gente a morrer de frio, sim. Sim. Designadamente na Ucrânia, mas não está congelado. Só uma informação complementar daquilo que o Carlos estava a dizer. Ontem o Kiev Post escrevia que Trump dá os Tomahawks se a Alemanha der os Tauros. É exatamente... Faz sentido. Sim, faz sentido com a posição americana, mais uma vez numa linha de continuidade. Com Biden, os Estados Unidos nunca fizeram nada em relação à Ucrânia que não fosse concertado com a Alemanha. Aparentemente essa linha continua. Meus caros, já não temos muito tempo para este programa, mas vamos acabar com um tema que, entretanto, está a emergir com gravidade suficiente para ser abordado aqui. A China tem adotado restrições às exportações de terras raras e enviou cartas para diversos estados, convencendo-os a controlar essa matéria-prima e a não enviá-la para a indústria norte-americana, que é fundamental para o fabrico de semicondutores, telefones móveis e outros tipos de dispositivos. E isto pode, obviamente, criar um novo diferendo entre Estados Unidos e China, e Trump já ameaçou com 100% de tarifas a Pequim. O que é que pode estar em causa aqui? Que guerra é esta que estamos a falar, Teresa? É interessante que esta guerra surja muito próximo da cimeira da APEC em Seul, que é no dia 29, e estava previsto para esta cimeira um encontro entre Xi Jinping e Donald Trump. Vamos ver o que é que acontece. Nem a Europa nem os Estados Unidos prestaram a devida atenção, creio eu, à dependência enorme de terras raras deste tipo, de minerais fundamentais para aquilo que vocês já disseram, dos telemóveis aos aviões e aos mísseis. A China tem aqui uma arma poderosa, não é a primeira vez que a utiliza. Ela faz 90% do processamento mundial de terras raras e explora 70%, isso dá-lhe um poder gigantesco.
Há também uma conjuntura, e aí, curiosamente, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, tinha alguma razão quando respondeu a esta ameaça chinesa de controlar a exportação de terras raras, que é que a China, o presidente chinês Xi Jinping e a direção política chinesa está a atravessar uma fase da economia chinesa com enormes debilidades. Nós não damos por isso porque às vezes não acompanhamos com o cuidado enorme o que se passa dentro da China, o que também não é fácil. Ainda hoje a imprensa económica europeia e norte-americana voltava a falar do risco de deflação. A economia não arranca porque a procura interna é fraca, porque as perturbações no comércio internacional, graças às tarifas de Trump, são grandes, porque os governos das regiões locais da China estão extremamente endividados. A China tem, o Comitê Central, o presidente chinês, tem um discurso muito interessante que se lê na imprensa chinesa, que é publicada em inglês, dizendo que esta fase difícil é uma fase de transição da economia para uma economia mais inovadora, mais com outro modelo industrial, mas há aqui problemas reais que naturalmente a direção chinesa procura combater com uma postura mais agressiva em relação aos Estados Unidos e em relação à própria Europa, que não tem, digamos, tido voz nesta matéria, mas que também importa para a sua indústria grande parte das terras raras que precisa da China. Há já sinais de uma descida da tensão. O mesmo secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que vai haver outra vez encontros entre delegações dos dois países para resolver a questão das terras raras antes da cimeira da APEC, e há na imprensa europeia e norte-americana alguns relatos de uma crescente tensão entre o Ministério das Finanças em Pequim, que é por uma atitude mais negocial e mais, digamos, moderada nas negociações com os Estados Unidos, e o Ministério do Comércio, que segue uma linha mais dura, mais confrontacional. Tudo isto, enfim, cria um clima que não facilita as coisas e que não torna a relação fundamental, estratégica, fundamental para o mundo entre os Estados Unidos e a China, não a torna facilmente gerível nem pelos Estados Unidos, nem pela China, o que não é um bom sinal. Carlos, para acabar, a indústria automóvel europeia já admitiu que pode confrontar-se com um novo entrave nas cadeias de abastecimento devido a estas restrições chinesas na exportação de terras raras. A posição europeia será uma posição de contacto bilateral, de negociação bilateral com a China? Será ser uma posição de mero espectador ou de alinhar com os Estados Unidos numa eventual guerra neste domínio com Pequim? A União Europeia não tem aqui verdadeiramente margem. Há uma linha de confrontação paralela entre Bruxelas e Pequim que está centrada designadamente na história da indústria automóvel, onde não há verdadeiramente uma posição de recuo. Aquilo que a Comissão tem feito é acrescentar tarifas à importação de automóveis elétricos chineses. A ameaça sem precedentes que a China levantou
põe simplesmente fim à economia digital na Europa e à escala global, enquanto as tarifas que os Estados Unidos ameaçam pôr à China põem simplesmente fim ao comércio internacional. É isso que está em cima da mesa. Meus caros, foi um prazer. Infelizmente chegamos ao fim. Voltamos para a semana, desta vez já com António Saraiva Lima. Obrigado a todos. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.